Fala aí, nação, beleza? Boa noite. Espero que todos tenham tido uma boa segunda-feira e que todos tenham uma ótima semana. Tá certo? Bom, eu sou Alexandre Viana e você está no canal Manto Sagrado RN. Você que está chegando por aqui é novo, deixa seu like aí, se inscreve no canal, deixa seu comentário. Vou fazer igual o Murilo Couto costuma dizer, dá like antes, porque corre o risco de você não gostar do canal. Brincadeiras à parte. Todos já estão sabendo, né? O Flamengo mais uma vez goleou sábado e nada mais, nada menos do que o Santos. O Santos está uma água? Está. O time do Santos é pavoroso? É, mas são duas camisas de peso clássico. Confesso que antes do jogo eu estava meio receoso com times treinados especificamente pelo Fernando Diniz, ou até com um time que às vezes costuma dificultar a vida do Flamengo, igual determinado time faz. Mais específico por conta do Fernando Diniz, a gente enfrentou dificuldade quando ele treinava o Fluminense, quando ele treinava o São Paulo, a gente teve muita dificuldade em 2019, um empate em 0-0, que na época muito estava contando como uma vitória, né, pela aquela campanha que estava, pela sequência de atropelo que o Flamengo vinha dando em seus adversários, e não foi isso que aconteceu. No entanto, é, o Flamengo encontrou um pouco de dificuldade, mas eu acho que no geral controlou bastante o jogo. O Flamengo soube encontrar os pontos vulneráveis do Santos que fez aquela regra máxima de qualquer outro time que não tem esse todo uma ferramenta para poder ficar trocando mano a mano com o Flamengo. E aí se retranca, de vez em quando se atreve a sair, mas errando muitos passes, né, de bola. O Santos errou bastante e o Flamengo soube se aproveitar bastante disso especificamente. E aí, no segundo tempo, aconteceu aquilo que vem acontecendo com outros clubes, a exemplo do Grêmio. Muito deve se perguntar, mas o Flamengo tem esse domínio de bola, esse controle de jogo, porque os gols só saem no segundo tempo. O Flamengo vai ali cozinhando, rodeando o adversário retrancado, e o que acontece quando sai um gol? O time ele tem duas soluções. Ou se retranca para não tomar muito, ou sai para poder tentar fazer alguma coisa e toma um, dois, três, quatro, que isso significa para o campeonato uma perda de 3 pontos do mesmo jeito. Perder de 1, perder de 5, você vai perder os 3 pontos do mesmo jeito. O grande problema aí é que muitas das vezes fica constrangedor para determinado time perder com um placar tão elástico. É o caso do Grêmio, o caso do Santos, que é um time, como eu falei, é um time que não é qualquer time, não é um time de Série B. Apesar do Grêmio já ter estado lá, está caminhando para esse rumo novamente, porque o Corinthians ganhou deles de 1-0 magrinho na casa deles, pelo Brasileiro ontem, e dificultou um pouco mais a vida do Grêmio. Saindo do jogo que já aconteceu no sábado, vamos falar um pouco do Fla-Flu que rolou hoje na Gávea, o jogo de volta. Tá aí, vou colocar para vocês. Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. O Flamengo saiu perdendo, tomou 2-0 do Fluminense, e aí o Flamengo de virada venceu o jogo por 4-2. E os gols foram marcados, dois gols do Lázaro. Fiquei muito feliz em o Lázaro estar marcando gol, porque ele muitas das vezes entra pelo profissional, às vezes falta muito pouco tempo, e aí às vezes ele parece um pouco nervoso. Não sei se é por conta né, dessa turma que está ali ao lado dele ali, e aí ele fica meio acanhado. Mas o Lázaro marcou dois gols, e os outros gols foram marcados pelo Thiaguinho, pelo Johnny, e pelo Fluminense o Luan Brito e o Iago marcaram. O Flamengo, nesse caso, subiu para a quinta posição no campeonato com 24 pontos, e o Fluminense ficou em décimo lugar com 19 pontos. Tá aí os meninos do Ninho representando o Flamengo aí pela categoria Sub-20 do Campeonato Brasileiro. Lembrando que em 2019, quando estreou na categoria
17, pelo Brasileiro, o Flamengo ganhou a sua primeira versão e esse ano o Flamengo voltou a ser campeão novamente pelo Campeonato Brasileiro Sub-17. Vale lembrar, de virada em cima do Vasco, primeiro jogo o Flamengo tinha perdido de 3-1 e eles pediram para que a molecada correr atrás, a molecada com aquele gás correr atrás e ganhou de 4-1 a La Pet na hora de acabar o jogo. Tá certo? Um outro detalhezinho aqui para a gente finalizar o vídeo de hoje é vocês estavam acompanhando que o Flamengo está negociando o jovem João Gomes para um clube árabe. Só que o Flamengo exige o pagamento à vista de 5 milhões de euros e não parcelado. Isso aí deve ser alguma precaução. Todos devem se lembrar muito bem o que aconteceu com o Hernani Brocador, que o Flamengo pegou o dinheiro, pegou, mas pegou anos e anos depois, com um pouco de juros e correção monetária, porém o Flamengo está aí exigindo pagamento à vista pelo jovem João Gomes de 5 milhões de euros. Então, no entanto, a negociação está travada. O Kennedy fez o primeiros exame hoje no CT do Ninho do Urubu, né? Fez o exame e já fez o seu primeiro treino lá no CT do Flamengo e fisicamente as imagens mostram que ele parece estar muito bem. Bom, hoje, no dia de hoje, nós temos um predestinado fazendo aniversário que é o Gabigol, que inclusive, né, ele teve a honra de lançar a sua própria música e inaugurar o artigo 999 do o artigo 99 lá do será que eu vou lembrar? Fantástico. Aí, vamos lá. Que memória. Vamos lá. Falando especificamente do Gabigol. O Gabigol, no dia 27, vocês vão acompanhar o Twitter aí. Tá aí. No dia 27 ele mandou: Estou animado demais para esse jogo amanhã. Será um dia especial. Um dia especial para mim. Para minha família e meus amigos daqui. Agradeço a Deus pela oportunidade de voltar aqui e poder jogar com essa camisa que eu amo tanto. Vamos, Flamengo! Nenhum desrespeito, pelo contrário, muita consideração e respeito com relação ao Santos. Mais embaixo ele coloca: muito foda, vim aqui em Santos com a camisa do Mengão, sempre especial, aonde eu nasci, onde eu aprendi tudo o que sei até hoje. Jogar no estádio onde sempre estive para ver meus ídolos, que sensação maravilhosa! Passa um filme na minha cabeça de tudo que já rolou na minha vida. Ou seja, vocês podem ver aí o quanto que o Gabigol respeita e respeitou o Santos nesse quesito. E aí, os caras que não devia de estar lá, e se tem autorização para estar, não devia fazer o que fez, provocou o Gabigol e xingou ele. Algumas mídias não divulgou isso, e aí parece que o Gabigol é o rebelde, o revoltado. Mas não, ele foi provocado. Ele em momento algum xingou o Santos, desrespeitou, fez nada. Normalmente, quando o jogador faz alguma coisa em campo que desrespeita o clube de certa maneira, ou porque está ganhando, aí fez uma gracinha, tá? Sempre tem uma confusão dentro de campo, porque os próprios jogadores acabam reagindo a esse tipo de coisa. Então, aí sim seria o normal. A gente poderia até, a gente mesmo, como torcedor do Flamengo, criticar a atitude do jogador que não deve fazer isso, não deve fazer esse tipo de coisa, de respeitar o clube desse jeito. Mas, pelo contrário, ele respeitou bastante. E é muito grato ao clube, o Santos, que revelou ele, colocou ele no cenário do futebol e hoje ele é o cara que ele é. Então, ele é um cara grato e agradecido ao clube que revelou a ele. E ele, por sua vez, ele deu resposta do melhor modo,
do melhor jeito possível, que é indo lá e fazendo 3 gols. Eu, sinceramente, eu gostaria que todo jogo tivesse alguém que provocasse ele. Isso deu certo assim, aconteceu contra o Grêmio, e olha que o Gabigol nem fez gol, ele nem marcou, mas o Flamengo com um a menos foi lá e atropelou o Grêmio, e ele fez aquele sinal de ainda relacionado àquele jogo passado, que foi com a mão aberta fazendo o 5. E não tem nada demais. Essa provocação deu certo contra o Vasco. O Flamengo estava uma água, mal treinado, estava batendo cabeça. E o Flamengo perdeu, acho que de 3-1, se eu não me engano, 3-1, 3-2. E os caras também, da diretoria do Vasco, no Maracanã, xingando ele, falando coisa bobagem para ele. E ele fez assim um sinal de 2, que é de segunda divisão. Para mim, eu acho que ali ele só caiu na provocação, mas ele fez aquilo que ele poderia fazer. Não é proibido fazer esse tipo de coisa, esse tipo de sinal. Ele engoliu ali a derrota, também provocou do mesmo jeito, mas naquele dia a provocação do adversário deu certo. No caso do Santos, não deu certo. No caso do Grêmio, não deu certo. No caso do Santos, deu menos certo ainda, porque ele vai lá e simplesmente faz um hat-trick em cima do Santos, fazendo valer a lei do ex. Tá certo? Eu acho que fica a lição que ninguém provoque. Não se provoque. E o Gabigol já demonstrou, já deixou bem claro em uma entrevista uma vez, que ele, quando ele é provocado, aí mesmo é que ele joga o seu melhor futebol. Então, rapaziada aí, os próximos adversários do Flamengo, pense bem 2 vezes quando for provocar o Gabriel Barbosa, o Gabigol, que está fazendo aniversário hoje, 25 anos. O Flamengo o elenco inteiro do Flamengo volta a treinar na quarta-feira, volta aos treinamentos na quarta-feira. Eles tiveram folga no domingo, na segunda e amanhã, né? Tendo em vista que o Flamengo vai ficar 13, 14 dias sem jogar por conta da convocação dos jogos da seleção da entidade falida. Vocês podem perceber, você que chegou até aqui nesse momento, nesse vídeo, que eu não falei absolutamente nada do Davi Luiz, porque eu, sinceramente, eu já estou de saco cheio. Não sei até a hora que eu postar esse vídeo, se o Flamengo já anunciou ou vai anunciar. Eu sei que é uma novela que está se arrastando. E eu, sinceramente, eu não aguento mais ver decisão de Davi Luiz, decisão tomada, decisão adiada, Jorge Jesus voltou atrás, o Jorge Jesus quer, o Benfica não quer, tá fechado, não tá fechado. Eu, sinceramente, eu fico de saco cheio desse tipo de novela. Então é melhor, eu sei que a torcida tem o seu papel na rede social de pressionar, tá? Mas se eu colocar no título desse vídeo, eu não vou trazer nenhuma novidade para vocês com relação ao Davi Luiz. O mesmo blá blá blá, o mesmo quase que está todo mundo falando, e eu não vou vir aqui fazer exatamente a mesma coisa que está todo mundo fazendo, e a hora que sair, eu espero que nas próximas horas saia, porque é o que está se especulando também o dia inteiro, e nos próximos 4, 5 dias só se fala disso. Tá certo? Se você assistiu até aqui, muito obrigado pela audiência e o prestígio de vocês. Deixe o seu like aí mais uma vez, comenta, compartilha aí com seus amigos. Deixe seu comentário aí, o que você acha dessa situação, desses caras que tem autorização para estar dentro do estádio e que fica aí xingando o jogador aí. E deixa aí a opinião de vocês aí. E é isso. Até a próxima, meus amigos. Mais uma vez, boa noite. Saudações rubro-negras e muita paz a todos. Eu sou Flamengo, sempre campeão, tô na água.